O projeto Cabocla Bordando Cidadania é uma ação que acontece há 12 anos dentro da unidade prisional da cidade de Goiás. Foi estabelecida uma parceria entre eu, enquanto empreendedora social, e os reeducandos de um trabalho de bordado. Então eu fiz uma capacitação em bordado, eles se tornaram multiplicadores. Então eu vou uma vez por semana dentro do presídio, levo o trabalho para que seja feito na semana seguinte e recolho o trabalho que foi deixado na semana anterior. É um momento que a gente troca ideia, se tem algum fato novo naquele trabalho, se é algum bordado específico, né? Então a gente consegue tratar com isso diretamente com eles, né? E depois de feito o pagamento, eu volto na semana seguinte e assim começa. É meio que uma rotina, né? Que acontece há 12 anos. Eu sou defensor que o preso ele tem que ocupar seu tempo, uma terapia ocupacional. Então, já num primeiro momento, eu já achei o projeto viável e muito válido. O que me motiva a trabalhar, a continuar no sistema prisional, são ações como essa do projeto Cabocla, que ele ajuda mesmo, né? A pessoa sai, ela já aprendeu uma profissão. Você vê um indivíduo que utilizou as mãos para fazer algo de ruim, fazendo algo tão especial, e é o que a gente tem observado nesses 12 anos, né, no decorrer desses 12 anos, a capacidade do indivíduo de desenvolver algo que às vezes é oculta, nem ele conhece. E eu fiquei totalmente assim, maravilhada mesmo, assim, é a palavra que eu tenho a dizer. Peças tão lindas, que são tão admiradas, e às vezes as pessoas não sabem nem que são bordadas por mãos de detentos. O projeto social traz para ele a possibilidade dele entender o seguinte: eu cometi esta situação, mas esta sociedade ainda me pertence. Eu pertenço a esse núcleo. Então, o projeto social, ele tem essa capacidade de estar segregado e, ao mesmo tempo, inserido. Ensinei muita gente a bordar. Até hoje, né? Até hoje é muita gente que chega, né? Aí não sabe, fica com curiosidade de aprender, né? Aí a gente vai passando, né? O que a gente aprendeu também, né? A gente vê que a gente ainda tem uma segunda chance ainda, né? De mudança de vida, né? De ter uma segunda oportunidade de voltar para a sociedade, integrar a sociedade. A gente sente importante, né, que a gente, né, vê que a gente está melhorando, né, tá fazendo uma coisa que a pessoa está gostando, né, também. Porque quando eu comecei esse projeto, a minha intenção era trabalhar com mulheres. Então, quando eu cheguei na cadeia, eu me deparei com 5 mulheres que estavam presas, né, e 2 dessas tinham sido presas com os maridos. O que essas mulheres fizeram? No dia de visita, elas ensinaram os homens a bordar, né? Então, eu falo que para mim foi uma surpresa muito grande, né? E sou grata por isso. Os homens se inseriram no projeto, por eles verem no projeto Cabocla uma oportunidade de renda, remissão de pena e terapia ocupacional, né? Que dentro do presídio hoje é o único projeto remunerado até então. É o nosso, e eu jamais imaginei homens presidiários, né, desenvolvendo o ofício que a gente julga feminino. Trabalhei em roça, trabalhei em usina, nunca imaginei que um dia eu ia pegar uma agulha e fazer um bordado, um vestido, uma rosa, né, escrever poemas. A gente fazia artesanato, não era assim, inventava uma coisa, inventava outra, e assim não tinha saída assim, mas era... Fazia mais pela remissão de pena. Aí você mandava para casa dos familiares. Quase ninguém não gostava disso, que é coisinha mais simples, não era aqueles trem lá, ninguém interessava, mas pelo menos dava remissão, né? No começo, teve uns que olhavam assim, né? Chegou até a falar que não é serviço para homem. Falei, mas depois que está aqui dentro, não tem que escolher serviço. Tem que fazer o que vem com a gente. Aqui eu estou ganhando 2 coisas. Estou ganhando a minha remissão e estou ganhando meu dinheiro. Eu não tenho que reclamar de nada aqui. Mas o projeto lá para eles foi bom demais conta esse bordado. Porque tem muitos que não tinham renda de nada lá. O bordado ajudou demais da conta para eles. É o cigarro, é pasta de dente, sabonete. Eles tudo eles compravam com o dinheiro do bordado. Tem preso lá dentro da cadeira lá que nunca, fica 3, 4 anos, nunca recebe uma visita, moço.
Aí como é que o cara sobrevive dentro da cadeia, se não tiver um serviço para ele trabalhar? Muita gente mais, assim, mais humilde, né? Então, assim, tem muita gente que até lá de dentro tirava o dinheiro dele para poder passar para a família lá fora, lá, que é o caso de muitos que tinha lá, o Sidney, né? Que ajudava a mulher dele lá fora, lá com os bordados. Ajuda a comprar as coisas, porque eu ganho dinheiro, né? A Milena paga. Eu falei, já ajuda, né? Falei, continua bordando, porque senão você não sai de dentro. E eu não dou conta não, meu filho. Eu sou... Você sabe, sua mãe é pobre. Você sabe que a vida não é fácil. Aí dá pra família comprar os trem. Aí ele me mandava, quando eu não via ele, aí ele entregava os canceleiros o dinheiro com a listinha. Eu mesmo, quando eu tava lá, nossa, chegava no dia da Milena ir lá, pegar os bordados, menino, eu já até falava, Sabrina, faz a listinha aí pra comprar os trem. Que a Milena tá chegando. E quando a Milena batia lá no portão, nós falava, a Milena chegou. A Milena chegou aqui. Tinta, esmalte, secador, chapinha, até que na época nós tinha lá. Tinha, nós arrumávamos, nós andava só bonitinha. Porque vai num certo ponto ali, se você ficar muito tempo, você vai perder a vaidade. Entendeu? Você não vai querer mais se arrumar. Aí que você sair pra rua, você vai ficar totalmente diferente do que você foi presa. Graças a Deus que tem um projeto da Milena que favorece muita gente. A gente tá lá naquela situação humilhante, a gente pega um bordado, vai, distrai lá, borda, né? A mente da gente fica focada naquilo lá, a gente não pensa besteira, a gente não pensa em se matar, não pensa em fazer maldade com o outro ali. A gente tomou raiva dele naquele momento ali. Igual tem um ditado aí que fala que fora a gente vai pescar, né? Tá nervoso pra pescar. E lá dentro a gente tá nervoso, vai bordar, né? Foi uma terapia muito boa pra mim. E uma coisa que eu aprendi a fazer. E os outros perguntar pra mim, você sabe? Eu sei. Se ela falar que tá bem feito, eu fico feliz. Se ela falar que é pra desmanchar, eu desmancho e faço de novo. Que eu tenho o prazer de fazer. Como que eu posso dizer? A gente num lugar daquilo, a gente não tiver nada para fazer, você só fica pensando maldade. Como dizer, mente vazia, oficina do diabo. E o projeto já veio para mudar o pensamento, para aumentar a autoestima, porque você fala assim, nossa, eu tô aqui nesse lugar, mas eu tenho um bordado, entendeu? Para mim fazer. Porque não é fácil, gente. Todo dia a mesma coisa, e bate grade, cela, sol. A gente não importa nem tanto com o dinheiro, importa mais ter uma atividade para fazer, para distrair a mente, para passar a cadeia mais rápido. É igual se ela prender um leão numa jaula, se ela prender um leão numa jaula e não domesticar ele, ninguém beira lá depois. Aí sei que eu falo pra senhora, a cadeia tem que ter mais criatividade. Como é que o cara vai educar lá dentro se lá dentro não tem nada para ele, dona Milena? Como? Aí o bordado na cadeia é essencial, porque enquanto você está bordando, você não está pensando em brigar com ninguém, você não está pensando em discutir com ninguém. É isso aí, o bordado é o essencial na cadeia, só para ver que quando tá sem não, os caras ficam doidos. Muitos dias aqui nesse lugar, porque todo dia é aquela mesma coisa, e você caça. Mesmo assim, você caça assim, o que eu vou fazer agora? Aí você pensa meio muito, eu penso 1000 coisas, rapidão assim, eu penso tanta coisa. Você tipo assim, claro que vem um peso assim, você vem tanta coisa na sua cabeça, que tipo assim, sabe? Dá um colapso no cérebro, a pessoa fica tipo colado, que a gente fala, sabe? Tipo, o cara colou as placas. Mas eu, graças a Deus, eu tô firme, eu não tenho esse negócio comigo não. O psicológico lá é bastante afetado. O ideal é que, além dos projetos sociais, tivesse um acompanhamento de natureza psicológica, que inclusive tem previsão legal, mas não se desenvolve. Existem situações que a cadeia, ela prende. Ela prende sonhos, ela prende perspectivas, ela prende possibilidade de pensar no amanhã. E o que eu percebo com o projeto? Que naquele momento que você vê, né, a gente chegar e olhar e ver o Reeducando ali
ele em contato com aquilo, naquele momento ali ele não está preso. Naquele momento ali ele tem uma liberdade, que não há Estado, que não há lei, que não há nenhuma possibilidade de ser tolhido. Então, quando nós temos ali um empenho de energia, quando você pega um pano ou uma roupa e demonstra ali que existe, eu sei que naquele momento ali o melhor dele foi colocado. Eu me formei em gestão pública, né? A vida me levou para outros caminhos e o meu último emprego, em 2007, eu estava trabalhando no cartório de registro de imóveis e eu estava muito incomodada com aquela situação por ser um emprego muito burocrático. Eu sempre fui ligada a artes, eu sempre gostei de manualidade. E a minha avó, nessa época, é interessante, porque ela estava morando ao lado da minha casa. E eu vendo a minha avó bordando, né? E eu sempre gostei de desenho, eu frequentei a escola de belas artes, então na minha adolescência eu já trabalhava com pintura, com cor, com todos os tipos de arte. E vendo a minha avó ali bordando, né? E falei, vou resgatar isso tudo, né? Minha mãe também teve uma confecção durante a minha adolescência. E eu adorava criar, eu sentava na máquina, eu aprendia a costurar, assim, sozinha. E aí eu falei, vou juntar o útil ao agradável. Então eu propus para minha mãe e para minha avó, para que juntas a gente fizesse uma produção, né, de moda artesanal, resgatando esse bordado que eu aprendi com a minha avó. Acaba que essa minha relação afetiva com o bordado vem muito da minha infância, vem muito dos ensinamentos da minha avó, né, e vem muito dessa herança, né, que hoje tudo que a gente está construindo, essa questão da gente estar levando o bordado para outras situações, né, isso tudo veio dela. Desde a adolescência das meninas, né, da Milena, Celuta, Ana Paula, elas faziam pano de prato e vendia os panos de prato delas. A Milena, ela incentivava, também queria, gostava de bordar, e mãe, vamos bordar? Vamos. Mãe, vamos costurar? Vamos. Aí a gente ia. Toda vez que eu vou bordar, eu sinto que minha mãe está orientando a gente a bordar, né? Sempre ela gostava de bordar. Até 90 anos, né? Ela bordava. Se ela tivesse viva, ela ia ficar muito feliz, orgulhosa, né? Do que ela ensinou pra gente. As nossas peças, tem peças que levam 3, 4, 5 dias para serem bordadas. Então, eu, minha mãe e minha avó já não supria mais a necessidade de produção da loja. E eu conheci, num evento em Caldas Novas, uma moça que desenvolvia um projeto social com presidiários em Goiânia. Aí eu falei, é isso, né? Eu já tinha visto matéria, já sabia dessa intenção, mas nunca tinha pensado em trazer isso, né, para o meu empreendimento. E aí eu troquei uma ideia com ela e pensamos primeiro na possibilidade de eu levar esse trabalho para o CEPAIGO Goiânia. E aí, conversando com uma outra amiga, ela me falou que aqui na cidade de Goiás, dentro do presídio, que é um presídio pequeno, que eu imaginava que fosse só masculino, tinha uma cela feminina com 5 mulheres presas. Então eu fui até o presídio, apresentei essa proposta e iniciamos lá em 12 de janeiro de 2008, nós iniciamos o projeto Cabocla Bordando Cidadania com 5 mulheres que estavam presas. A minha vida ela mudou muito nas minhas escolhas, né, na minha questão de me importar e de me colocar no mundo, né, na minha questão de ver o outro, na minha questão de confiança. Né, você sempre se inspira em alguém. Eu me inspirei nessa mulher que desenvolvia esse trabalho social dentro do CEPAIGO, que era uma linha totalmente diferente da minha, né, era bijuteria reciclada. Então eu acho que isso me fortalece e me dá coragem para poder inspirar outras pessoas.
Jamais imaginei ter esse reconhecimento antes. E o primeiro prêmio, assim, de sucesso que a gente ganhou foi um prêmio que ele é dado pelo IFAM, que é o prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, justamente por bordar o nosso patrimônio. E como a gente tinha sido agraciada por 2 instituições muito fortes, a gente se tornou referência. A nossa inspiração são as flores do cerrado, os nossos casarios, né? E principalmente as poesias de Cora Coralina, né? Cora é a nossa referência maior, né? Cora é através dela que a gente se identifica. Principalmente para mim, eu tenho uma relação afetiva muito grande com a obra de Cora, até pelo fato da preocupação social que ela tinha. Eu percebo que tem presos que não sabem ler e eles leem a poesia através do bordado, né? E eles podem, através disso, fazer essa reflexão. Então, assim, onde essas pessoas teriam acesso à obra de Cora Coralina, né? Então, para mim, assim, é muito importante, até porque assim, ela escreveu a oração do presidiário, né? E teve um momento que eu levei ao conhecimento deles essa oração, e eu sei que para eles foi diferente, fazia sentido pelo fato deles pensarem que uma pessoa, né, tão famosa, tão importante para a gente como Cora Coralina, teve esse olhar voltado, né, para esse ser humano. Lia, a gente sempre lê as poesias, né? Eu lembro que tem uma que fala assim, ó, saber viver é a grande sabedoria. Parece que a poesia dela conversa com a gente, com o coração da gente. Eu me sinto assim. Teve gente que pregou aquele trem na jega lá, não sei se os polícias arrancou. Eles arrancam caçando mocó, né? Pregava lá na jega, todo dia eles rezavam aquele trem ia dormir lá na cadeia. Né? Então, eles são super responsáveis pelo trabalho, né? Eu acho bacana quando eu chego lá e eu ouço, eles falam assim, não, dona Milena, a gente lava a mão para pegar o bordado, né? Então, assim, eu digo que eu levo a peça branca e a peça volta branca. Então, eles têm muito respeito pelo trabalho, eles têm muito respeito por quem dá a oportunidade. Eu já trabalhava com o jeans em si, eu já costurava, bordava, fazia outro tipo de bordado, não esse bordado, mas eu levei algo para minha vida também, assim. Então, hoje eu faço bermuda, onde eu vou levar o projeto Cabocla para as minhas peças. É a segunda oportunidade que Deus está me dando na vida de eu estar com você. A primeira foi lá dentro, indiretamente, com o bordado, né? Hoje é a segunda oportunidade, que eu estou aqui dando esse depoimento, apresentando meu trabalho, você me estendendo a mão novamente, né? Eu consegui aprender e hoje você está me possibilitando 2 dias aí, né? De uma consultoria gratuita que você está me dando. Graças a Deus por isso, então eu sou muito grato por essa oportunidade e eu sei que muitas coisas acontecerão daí para frente. Que muita gente saiu lá de dentro, né? Continuou trabalhando no projeto aqui fora e continua trabalhando ainda. E o projeto, assim, muda a vida da pessoa, quando a pessoa quer mudar mesmo, né? O projeto muda, que uma porta abre a outra, né? Vai aparecendo uma coisa como aconteceu para mim, apareceu lá no fórum, lá, me poder trabalhar e graças a Deus até hoje a gente está lá. Então, aí vem a pergunta, que tipo de pessoa o sistema, enquanto governo, está devolvendo para a sociedade? Né? Está devolvendo uma pessoa que está pronta, né, para encarar tudo que vem por aí? E aí, quando a gente traz isso para a sociedade está preparada para receber essa pessoa, né? E aí a gente percebe que não está, né? Então, assim, eu digo, ninguém quer lidar com o preso. Ninguém quer lidar com o preso enquanto ele está na cadeia e ninguém quer lidar com o preso quando ele sai da cadeia. Outro dia eu recebi uma visita de um presidiário e ele começou a conversar e começou a reclamar da vida. E no primeiro momento eu falei, que legal que você está aqui fora. Ele falou que legal que nada. Para mim estava bom enquanto eu estava lá dentro, dona Milena, porque lá eu tenho os meus amigos, lá eu sou bem recebido e aqui ninguém quer saber de mim. Né? E aí ele se emocionou e falou para mim assim, ele falou assim, eu não vim aqui pedir nada para a senhora, eu não vim aqui para te pedir dinheiro, eu não vim aqui para te pedir emprego, ele falou, eu vim aqui para conversar, que a senhora é uma pessoa que quer saber da gente lá dentro. A sociedade, o povo é a pessoa de outra forma ainda, né? Então já fica mais difícil, se já não tinha emprego, fica mais difícil de arrumar um trabalho, a pessoa não consegue, e quando arruma também, muita gente que descobre que a pessoa já teve passagem, dispensa ela rapidinho. A gente tem que ter oportunidade, né? A gente quer mostrar para a pessoa que a gente
Porque a gente não é aquilo que muita gente pensa que a gente é, né? Que às vezes a pessoa está naquele lugar lá, acho que a gente pode, não tem responsabilidade, não tem confiança, né? E não é, todo mundo tem não todos, né? Mas a maioria tem sim responsabilidade. Você sai, você não tem aquela oportunidade. Você pode procurar, você vai falar, o povo vai falar não. Tenta, porque todo mundo tenta mudar de vida na vida. Aí as pessoas vão tentar mudar de vida no Goiás, não tem um serviço, não tem ninguém que apoia. Entendeu? E isso tudo dá uma reação a mais de querer, não tem serviço, não tem nada pra mim fazer, vou voltar pro crime. E é onde que volta pra cadeia. Né? Porque eu acho que tem muitos que pensam assim, nossa, lá eu não pago aluguel, né? Não pago água, não pago energia, né? Conheço muitos desse jeito, só porque eu acho que aquilo não é vida pra ninguém, não. Muitas firmas hoje, você vai caçar emprego, eles pedem antecedentes criminais, né? Tinha que dar oportunidade pra pessoa, assim, ver se a pessoa teve uma mudança, né? Mas às vezes eles nem dão essa oportunidade pra você, já dispensam você ali. Automaticamente, quando você chega em um comércio, você chega em um restaurante, qualquer lugar, até no seio da própria família, você é visto como preso. Você não é visto como aquela pessoa de antes de você ter inserido ali no sistema, né? Então, a sociedade recrimina muito a pessoa que passa no sistema. Então, é muita rejeição após isso aí, após a ida da pessoa ao sistema. Até a pessoa fica até constrangida. Até a gente meio que é preso, que vai cumprimentar um ex-preso, a gente fica, esse cara é ladrão, esse cara roubou, matou para roubar. Criou-se um estigma, você é ex-presidiário, se você não for inserido em nenhum programa ou nenhum sistema de orientação, aí você realmente não encontra, a sociedade não vê com bons olhos isso. Você coadunando a desagregação familiar, essa falta de oportunidade, um não programa de reinserção, até mesmo por parte do governo, leva à reincidência alta que nós temos aí. Eu reincidi porque eu não arrumei emprego. A única maneira que eu tinha era voltar para o crime. Eu não acredito nisso. Não acredito. A gente tem muitos exemplos, aqui na regional mesmo, eu já estou aqui desde 2006, né? A gente tem muitos exemplos de pessoas que venceram a vida do crime, né? Se tornaram pessoas respeitáveis, pais de família respeitáveis, mães de família respeitáveis, né? Criam seus filhos, têm uma profissão proba, honesta, né? E não necessitaram mais retornar para a vida do crime. Há 20 anos atrás, a gente tinha realmente aqueles presos que a gente se dizia excluído da sociedade, aquele que não teve acesso à educação, às vezes veio de uma família desestruturada. Nesses últimos 20 anos, a gente tem recebido presos que teve uma certa estrutura familiar, teve acesso à educação, porém, o seguinte, o estilo de vida, o consumismo, querer ostentar, é o que eles às vezes falam muito na questão de vida louca, né? De estar querendo a ostentação, o que a mídia vem vendendo, e ele tem tentado ter acesso a isso de forma, vamos dizer, mais fácil. Pode ser que seja algo voltado a um contexto familiar, pode ser que seja algo mesmo voltado à questão cultural daquele ser, né? E pode ser que seja mesmo algo voltado a escolhas. E às vezes eu questiono assim com eles, assim, por que você está aqui de volta, né? Ele fala, olha, aqui é o lugar que eu tenho para me comer, que eu tenho para me tomar banho, né? É um lugar que me acolhe nesse sentido, porque eu não tenho uma casa, eu não tenho lugar para me higienizar, e aqui eu tenho isso, né? Aqui eu tenho esse lugar. Então eu não tenho escolha. A minha escolha é essa. Então, assim, existem N situações também. Não só nesse sentido, porque também tem algumas estruturas psicológicas que fazem com que as pessoas voltem, né? Que aí já entram num outro contexto psicológicos, né? O ser humano, ele é muito singular. Então, a gente não pode dizer por um todo. Então, a gente tem que saber a história desse indivíduo para saber falar sobre isso. Todos nós estamos com os pés sobre a terra. Todo mundo está sujeito, propenso a erro. Porque amanhã pode ser um filho seu, amanhã pode ser um irmão seu, né? Então tem que ter mais cautela ao julgar. Hoje é muito dedo para apontar e pouco para estender a mão. Eu acho que primeiro tirar esse estigma a respeito
da cadeia, da cadeia. A cadeia, é lógico que nós estamos falando de pessoas ali que, né, que de alguma forma burlaram, lesaram, mas para além disso são seres humanos. Isso é muito importante. Então, quando eu tenho uma pessoa que ela pode olhar para a perspectiva do reeducando e entender que eu posso sim dar oportunidade para ele, para que ele venha trabalhar e produzir, e que vai ser muito gratificante eu ter esse produto onde eu possa vender para a minha cidade. No Goiás tem turismo internacional. Esse elo, essa comunicação precisa existir através da iniciativa privada. Nós temos que parar de esperar tudo e todos vindo do governo. Se você tiver vontade, o exemplo disso é o seu projeto, né? Que você consegue, sem um custo alarmante, sem uma estrutura grande, desenvolver um projeto, é um projeto social. Então, precisa ter alguém que formata esse projeto, que apresente para as autoridades, que ela tenha vontade de executar. Eu acho que a sociedade, no geral, ela devia participar, né, de uma maneira mais veemente, não só apontando o dedo e criticando, mas vivenciando. É muito fácil para você criticar um operador de segurança pública, né, dizendo barbaridades sobre ele, sobre a pessoa dele, sobre a função que ele desenvolve, sem saber o que ele vive, sem saber o que é lidar com pessoas que essas pessoas que te criticam não querem no meio delas. Então, a partir do momento que a gente tem uma participação governamental maior, profissional e social, quando eu digo social, da sociedade, participando veementemente, a gente cria uma situação melhor para que o indivíduo, aquele retorne para a sociedade, ele não tenha motivos, a não ser o de cunho próprio, para retornar para o crime. Por que não procurar lá dentro, né, essas pessoas que podem ser qualificadas, né, e depois, quando aquelas pessoas saírem, elas estão preparadas para trabalhar nos seus empreendimentos, né? Eu sempre tive um resultado muito positivo, a prova disso está aí, né? Eu falo e repito, a gente está falando de uma situação que acontece há 12 anos, de uma parceria de sucesso, de uma parceria onde as pessoas são comprometidas com o seu trabalho. Então, a gente não pode pensar que esse problema e que essa responsabilidade é só do governo, né? A gente, enquanto cidadão, a gente tem responsabilidade sobre essas pessoas também, sim. Né? A gente, enquanto cidadão, a gente pode contribuir, sim. Né? Então, por que não mudar esse olhar? Então, eu sempre gosto de dizer isso. A gente precisa mudar o nosso olhar a respeito da população carcerária. Ali são pessoas que precisam de oportunidade, né? São pessoas que têm o seu tempo ocioso, são pessoas que estão prontas para dedicar ao trabalho e eles fazem com o maior carinho e com o maior amor do mundo. Então, é uma troca muito valorosa, sabe? Não é somente uma troca de trabalho, sabe? Mas é uma troca de experiência, uma troca de vivência, é um aprendizado mútuo e principalmente uma troca de amor.